Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então resolver questões de decomposição de vetores. Hoje então vamos resolver uma questão que caiu na prova da CAF, certo? ACAFE, certo? Sem mais delongas então, vamos ler o enunciado da questão e tentar resolvê-la. Os módulos das forças representados na figura são F1 igual a 30 newtons, F2 igual a 20 newtons e F3 igual a 10 newtons. Determine o módulo da força resultante. Nós temos aqui que o seno de 60 é este valor e o cosseno de 60 é este valor. Vocês dão uma pausa aí no vídeo, tenta responder a questão e depois volta aí para a gente dar continuidade, beleza? Voltando então aqui, o que é que acontece aqui nessa situação? Nós temos as forças aqui, essas três forças, e nós queremos a força resultante. Para nós pegarmos essa força resultante, nós precisamos fazer uma soma de todas as forças. Vamos lá então determinar essas forças em questão. Nós temos o quê? A força resultante, FR, certo? É igual a força 1 mais a força 2, todas elas em vetores, certo? Mais a força 3. Por que todas elas estão em vetores? Porque elas têm a direção, certo? X, Y, X e Y. X e Y para as três situações. O que é que acontece aqui? Vamos determinar e escolher o eixo. Qual eixo eu vou escolher como positivo e qual eixo eu vou escolher como negativo. Como positivo, eu vou escolher o seguinte, que o eixo X será positivo para este lado aqui. E o eixo Y, então, eu vou escolher como positivo para cima, certo? Para a direita e, no caso, para cima. Beleza? Vamos, então, agora fazer a soma aqui de cada componente. Mas antes, eu vou determinar cada termo aqui. Vamos lá, então. F1, vamos separar aqui. F1, ele é igual a componente de F1, ele é negativo. Por quê? Porque a flecha dele está apontando para o eixo contrário adotado, certo? Nós adotamos como positivo para o lado direito e ele está, no caso, para o lado esquerdo. Então, o F1 aqui na situação é menos... F1 é quanto? 30. 30 o quê? 30 I, certo? Que é a componente de X. X é o Izinho, né? E o Y é o J chapéu. E o F2? O F2 é o quê? O F2 é igual a componente que a gente vamos precisar decompor. Nós precisamos decompor o F2 aqui para o eixo X e também o F2 para o eixo Y. Ficando então da seguinte forma. O F2 aqui vai ficar FY e FX, certo? O F2, o vetor F2, será igual ao vetor Fx, a componente Fx, mais a componente Fy. Vamos lá então. Fx, ela é o quê? Fx é igual a F2 vezes o quê? Vamos relembrar aqui. Vamos relembrar o seguinte. Né? Vamos relembrar a lei aí dos... vamos relembrar o cosseno e seno. Se nós precisamos de um seno de um determinado ângulo, o seno de 60 graus. No caso aqui, que é o ângulo que a gente temos. O seno de 60 graus, ele funciona da seguinte forma. Seno de 60 graus é igual o cateto oposto. Cateto oposto é quem? Cateto oposto é esse FY aqui que eu adotei, certo? Que é o mesmo valor aqui, o mesmo comprimento, FY aqui. O cateto oposto, FY, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é quem? F2. F2. Se fizermos a relação de meio pelos extremos,
teremos o quê? Que Fy é igual a F2 vezes o seno de 60 graus. Nós podemos agora, então, determinar o outro termo. Qual é o outro termo? O Fx, certo? Então, a gente precisamos de quê? Cosseno de 60 graus, que é igual a Fx, componente do eixo x, certo? Por quê? Porque o cosseno de um determinado ângulo não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Então, qual é o cateto adjacente? É Fx. E a hipotenusa é F2, certo? Então, realizando meio pelos extremos, teremos o seguinte, que Fx vai ser igual a F2 vezes o cosseno de 60 graus, certo? Todos dois aqui em formato vetorial. Então, nós conseguimos determinar o Fx e o Fy. Vamos agora, então, substituir os termos. Por quê? Porque nós temos aqui esses dados, né? F2 é quanto? F2 é 20. E seno de 60 graus? Seno de 60 graus é igual a 0,87. E F2 aqui é 20 novamente. E cosseno de 60 graus, 0,5. Então, vamos fazer a substituição aqui nos termos que a gente encontrou. Fx é 20 vezes 0,5. Só que 20 vezes 0,5 no eixo x. E o eixo x é o quê? É I. Mas por que, Manuel? Porque o Fy ele está no sentido positivo, para cima, não é isso? Na vertical para cima, que eu não adotei como positivo, então a gente vamos utilizar como padrão isso. Então, mais o Fy, que é 20 vezes 0,87 J. E agora, então, vamos determinar o F3. F3, então, só tem a força na vertical para baixo. Então, o F3 é igual a 10 J. Por que J? Porque ele está no eixo Y. Beleza? Então, vamos fazer a soma da força resultante. Então, substituindo então aqui, nós temos o seguinte. Vamos pegar, trazer esse termo para cá. F resultante será igual a F1. F1 é o quê? F1 é igual a menos 30i. E F2? F2 é igual a todo esse termo aqui. Porém, eu já vou fazer aqui essa operação. 20 vezes 0,5. 20 vezes 0,5 vai dar 10. E 20 vezes 0,87 vai dar igual a 17,32, certo? Um valor aproximado aí. Então, vamos substituir aqui. 10i mais 17,32 J, beleza? E o F3, no caso, menos 10J. Por que menos 10J, Manuel? Porque o F3 está na vertical para baixo, certo? Então, os termos que tem J e os termos que tem I, nós vamos realizar as operações. Vamos somar, então, esses dois termos e somar, então, esses outros dois termos. Então, logo, a força resultante vetorial vai ser igual a menos 30 mais 10 vai dar o quê? Menos 20 i mais 17,32J menos 10J vai ser igual a mais 7,32J. Nós temos aqui o resultado em vetor, porém nós queremos o módulo, certo? O módulo da questão, da força resultante. Então, o módulo da força resultante vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos 20 ao quadrado.
Então, a gente queremos o quê? O módulo da força resultante. O módulo da força resultante é a força resultante ao quadrado, é igual a menos 20 ao quadrado, mais 7,32 ao quadrado. Logo, então, a força resultante vai ser igual a raiz menos 20 ao quadrado. Vai ser igual a 400 mais 7,32 ao quadrado. Vai ser igual a 54,76, tudo isso aqui em raiz. Logo, então, a força resultante aqui em questão será aproximadamente, certo? Um valor aproximado de 21,32 newton, certo? Esse é o valor aproximado do módulo da força resultante, que no caso aqui em questão seria a alternativa D, certo? D de dado. Logo então, ficamos por aqui, concluímos aí a ideia dessa resolução de questão. Vocês viram que tem que tomar cuidado, né, com essa questão do sinal, coisas relacionadas, mas que não é uma questão de outro mundo, uma questão muito complicada, e sim uma questão mesmo de atenção. Eu sei que muitas vezes a gente cansa durante a prova que a gente está realizando, coisas do tipo, mas requer atenção e vocês vão se dar muito bem nas provas, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.